completei um ano trabalhando para uma empresa americana, desde que eu saí do meu emprego numa startup brasileira e fui trabalhar em uma empresa americana. E nesse vídeo eu quero contar como que foi todo o meu processo, como que foi essa minha experiência de um ano, se realmente vale a pena trocar o seu emprego super estável em uma empresa no Brasil para se arriscar e trabalhar numa startup ou uma empresa americana. Oi, time! Meu aniversário é só em abril, mas eu estou de aniversário. No dia 13 de dezembro, eu completei um ano trabalhando para uma empresa americana. Muitas coisas mudaram desde que eu comecei a trabalhar para uma empresa americana. Meu cachorro quer entrar. Só um minuto. Como eu estava dizendo, eu trabalhava em uma startup no Brasil, numa das melhores startups para se trabalhar no Brasil há 5 anos. Estava muito feliz, mas já fazia mais ou menos um ano que eu queria um próximo passo e eu não sabia muito bem o que era. Conversei com várias pessoas, fiz inclusive mentorias, o que eu recomendo fortemente. Se você não faz, faça mentoria com uma pessoa que você admira, uma pessoa que você admira a carreira, uma pessoa que você gostaria de se espelhar. É muito importante e me ajudou muito a ter clareza dos meus próximos passos. Então eu comecei a fazer algumas mentorias e descobri que o próximo passo que eu queria não estava dentro da empresa que eu estava trabalhando. É meio triste, é meio complicado. Entender que tá na hora de dizer tchau e encerrar um ciclo é sempre uma coisa que às vezes dói um pouquinho e que faz a gente questionar realmente se é hora de dizer adeus ou não. Bom, depois de muitas conversas, tanto com meus líderes na época, quanto com algumas... com vários mentores, várias pessoas que eu fiz mentoria, eu entendi que estava na hora de eu dar um próximo passo e eu comecei a olhar para o mercado americano depois de ter muita clareza no meu plano de carreira do que eu queria. Então eu sabia que eu queria, primeiro, trabalhar com um mercado internacional, então eu queria ter acesso a contas maiores, empresas maiores que já estavam trabalhando num processo principalmente de vendas, que é a minha área, mais avançado. Então eu queria meio que beber essa água ali dos Estados Unidos e entender o que tinha diferente no mundo do marketing e no mundo de vendas, que possivelmente no Brasil eu ainda não estava consumindo. Então esse era um dos objetivos. O segundo objetivo era continuar morando em Floripa, então eu não queria mudar de cidade, eu não queria voltar para São Paulo, não era um objetivo meu. O que acabou me dissuadindo de prestar processos para, por exemplo, Instagram, Pinterest, Facebook e essas gigantes do mercado que realmente me interessam. Eu acho que sempre quis trabalhar numa empresa, numa Big Tech, principalmente numa Big Martech. Eu tinha já feito alguns processos pro TikTok, pro Spotify, pra Salesforce, que é um CRM, né, uma empresa grande de vendas no mercado. E apesar de ter essa empolgação de trabalhar com essas empresas e ter esses nomes no currículo, eu sabia desde o começo que eu não queria mudar para São Paulo. Então, não é justo da minha parte esperar que eles mudem todo o processo interno só para acomodar uma necessidade minha. O que eu teria que fazer é, no meu plano de carreira, entender, tá, quais são as oportunidades que eu tenho para trabalhar com o mercado externo, para aperfeiçoar meu inglês, para realmente ter uma experiência diferente em vendas, sem necessariamente ter que abrir mão de uma parte muito importante da minha vida pessoal, que é comprar uma casa em Floripa e morar em Floripa. Então, eu comecei a fazer uma lista do que para mim era necessário para que eu ficasse satisfeita com o meu emprego. Então, a primeira coisa que eu coloquei no topo da lista é remoto. Eu gostaria muito que fosse um trabalho remoto, home office, que pudesse me fornecer esse benefício de continuar trabalhando de casa. Segundo, eu queria aprender mais sobre vendas. Então eu queria alguma coisa que me desse não só a base, mas também que me ajudasse a aperfeiçoar skills de vendas, pensando que daqui 10 anos eu quero ser uma C-Level em vendas, eu quero trabalhar como uma CRO, Chief of Revenue. Então eu preciso ter mais experiência do que só trabalhar numa empresa só e crescer ali e fazer passos bem estabelecidos. Pelo menos na minha visão de carreira, eu queria ter mais do que uma visão apenas de uma área de venda só. Então eu sabia que tinha que ser na área de vendas, que tinha que ser remoto. Eu já estou muito acostumada com o mercado de startup e eu queria muito continuar aonde eu fui criada ali, onde eu acho que eu tenho mais habilidade para navegar, que é dentro do ambiente de Martechs, ou seja, de empresas de marketing, né? Empresas de tecnologia de marketing. Essas áreas de vendas geralmente estão muito relacionadas com a minha faculdade, com o meu curso. Então, eu sou publicitária de formação
e acaba sendo um ambiente confortável para eu navegar e conversar com CMOs, gerentes de marketing, pessoas que eu consigo conversar e consigo navegar bem nas vendas. Então, tendo essa lista pronta e tendo essa clareza do que eu queria para mim, eu comecei a procurar algumas startups americanas que pudessem não só me remunerar em dólar, que é por si só um bônus bem interessante, mas também que pudesse me ajudar a me capacitar melhor em vendas, entender um pouco melhor do mercado americano e o que está acontecendo lá, quais são as tendências do mercado americano que eu de alguma forma posso futuramente trazer para cá. E também, por que não, aperfeiçoar o meu idioma e fazer com que eu me sinta cada vez mais confortável a trabalhar, estudar e viver em inglês. Com tudo isso entendido, se você ainda não viu, eu já fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre LinkedIn. Eu fiz alguns filtros no LinkedIn para me ajudar a encontrar a empresa que eu gostaria de trabalhar. E eu encontrei algumas, porém, por sorte, eu realmente acredito que quando você está trabalhando em cima de um objetivo, no meu caso eu fiquei 1 ano ali entendendo se eu queria mesmo outra empresa, qual tipo de empresa que eu queria, fazendo listas, etc. Eu acredito muito na lei da atração, gente. Eu sei que esse não é o canal, não é um tipo de canal pra isso, e é talvez um comentário muito escroto, mas, cara, eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando você coloca a sua mente, a sua energia towards something, tipo, o seu objetivo tá lá e você tá trabalhando nisso, pensando nisso, meio que direcionando a sua vida para aquele objetivo, as coisas começam a acontecer de maneira mais fácil. Então, eu, no final, tinha uma lista com 10 ou 15 empresas e eu acabei indo para uma empresa que nem necessariamente estava na minha lista, mas que uma amiga minha estava trabalhando. Eu mandei uma mensagem super despretensiosa para ela em outubro de 2021, falando que eu tinha gostado. Eles estavam num retiro ali da empresa, né? Porque a empresa é toda remota, então todo mundo se encontrou nesse retiro em outubro. Tava todo mundo trabalhando junto, eu vi os vídeos e eu falei, nossa, que cultura de empresa legal. E essa minha amiga, que já fazia anos que eu não conversava, me respondeu falando, olha, é a sua cara, eu posso te indicar porque a gente tá contratando. E foi muito legal que desde outubro a gente começou a conversar, eu comecei a tentar entender. Eu tava muito insegura porque, como eu disse, eu não fazia call em inglês, eu não tinha essa vivência do inglês, eu nunca fiz intercâmbio. Então eu achava que eu sabia falar inglês, eu fazia, já tinha feito aulas, mas eu não estava 100% segura e confiante. Mas, desde que eu tinha colocado na minha cabeça ali, que eu queria trabalhar para uma empresa americana, eu já estava fazendo aula de inglês. Então eu já estava usando ali uma plataforma para fazer aula de inglês e já estava aperfeiçoando meu inglês porque fazia parte dos meus objetivos. Essa minha amiga falou que era a minha cara, falou que tinha tudo a ver comigo e eu fiquei meio ressabiada, falei, bom, será que realmente eu vou conseguir me adaptar? Não sei. Fiquei um pouco preocupada, mas falei, cara, eu tô buscando isso, eu acho que é uma maneira também de eu entender se eu tô apta pro mercado, vou me inscrever, por que não? A princípio eu olhei o job board deles e algumas vagas me interessaram, mas eu sempre gostei da área de canais, de parcerias ali, e continuar na área de vendas pra mim era um objetivo. Então eu queria continuar em parcerias, trabalhando com vendas, mas na área de canais, ou seja, ajudando parceiros a vender o produto. E eu me inscrevi pra essa vaga. E isso foi em novembro, se eu não me engano, no comecinho de novembro. Então em outubro eu tava em Curitiba, não tava em Floripa, tava comemorando o aniversário do Bruno, do meu noivo. Eu me inscrevi na vaga e já comecei o processo seletivo. Passei a primeira, segunda, terceira fase, fiz uma entrevista e passei. Na segunda entrevista eu não passei. Então estou falando da empresa que eu trabalho hoje, tá? E eu acho que vale a pena contar essa história como um todo. Bom, não passei. Foi um pouco frustrante, não vou mentir, acho que eu tava esperando passar e eu tava indo bem no processo, mas eles queriam uma pessoa que tivesse dentro dos Estados Unidos, porque os parceiros deles estão lá, então, querendo ou não, às vezes é importante você se deslocar para alguma cidade e tudo mais. Na época eu nem tinha visto americano, então isso provavelmente ia acabar impactando um pouco no relacionamento, às vezes tem alguns eventos que é importante a gente estar presente e eu não poderia. Mas também porque eu acho que eu tava muito nervosa e eu, durante o processo, nessa última entrevista, joguei a real. Eu falei, olha, eu acho que me preocupa um pouco eu entrar pra parcerias, pra algo que é muito didático, você precisa estar, às vezes, palestrando, você precisa, né, falar em nome da marca, não só vender a marca, você precisa falar
em nome da marca, dar uma voz para a marca, que eu não sei se eu me sinto pronta para fazer isso num outro idioma. Eu sou muito comunicativa em português, mas em inglês eu ainda me sinto um pouco acuada. E depois dessa entrevista, depois de eu ter falado isso, eu tomei um não. Pode parecer que eu joguei contra mim, mas por que eu tô contando isso? Porque eu sempre acho muito importante você ser honesto durante os processos seletivos. Se tem alguém que tem que saber os pontos fracos seus no começo, são os seus líderes. Então, principalmente se forem pontos fracos que podem ser trabalhados. E esse era um ponto fraco que eu falei, eu tô muito disposta a aprender. Mas eu não sei se essa é a posição para eu aprender. Eu acho que essa é a posição para eu já sair jogando como atacante. E a pessoa que conversou comigo concordou com o que eu falei. Inclusive, eu já conheço essa pessoa agora, somos próximos, né? E é engraçado que quando a gente se viu pessoalmente, ele falou: nossa, você foi o não mais difícil que eu dei na minha vida. Mas você estava certa, você me trouxe a informação que você não estava se sentindo confortável e eu ia odiar te ver desconfortável numa posição aqui dentro. Então, eu acho que foi a decisão certa, mas foi muito dolorosa pra mim. Então, ali a gente já criou um laço muito legal porque eu fui honesta. E acho que isso me deixou mais empoderada para fazer o próximo passo. Então, eu tomei um não ali mais ou menos no comecinho de novembro ainda, na segunda semana de novembro, vamos colocar assim. E no meio de novembro eu mandei um e-mail pro RH, quando eles me disseram que realmente eles não iam seguir com a minha candidatura. Eu mandei um e-mail pro RH e falei: olha, já faz 3 semanas que a gente tá nesse processo. Eu tenho pesquisado muito sobre a empresa de vocês, eu tô vendo que vocês estão com várias vagas. E culturalmente eu acho que eu me alinho muito com o perfil da empresa. Posso me inscrever para essa outra vaga aqui? Que era a vaga de SDR de pré-vendas. Pausa drástica aqui para quem trabalha com Inside Sales. Eu saí de Account Manager, então eu já fiz toda a trajetória Account Executive, Account Manager, nível 4 numa empresa, e eu tava indo para SDR, que muitos vão considerar como a job mais inicial em vendas, e eu concordo. Muitas pessoas me perguntam sobre um step back que eu dei, mas sendo muito honesta, eu não consigo considerar um step back. Eu vou explicar por quê. Primeiro, numa empresa americana é tudo muito diferente. Cultura diferente, era uma empresa 100%... A Chili Piper é uma empresa 100% remota, então a cultura deles é muito diferente. Eu ia ter que me adaptar a muita coisa nova, que é exatamente o que eu queria. Então eu já estava muito animada para isso, e eu sabia que daí eu já ia trazer uma base de aprendizado muito importante para o que eu acho que é o futuro do trabalho para 2020 e à frente, 2020 e futuro, né? Eu nunca tinha trabalhado como pré-vendas, então eu fiz uma trilha diferente ali, já fui direto para Account Executive, então me faltava essa vivência do, cara, como é que eu agendo essa reunião, como que funciona esse processo de, né, trazer um prospect, ainda nem sabe se conhece o produto, se ele quer falar sobre o produto. Tudo isso me deixou muito intrigada de, nossa, eu acho que tem alguma coisa aí que eu preciso explorar. Então, esse foi o meu primeiro momento ali, que eu pensei, putz, acho que tem alguma coisa aqui pra mim. Mas, principalmente, eu trabalhava com vendas inbound. E eu fui pra trabalhar com vendas outbound. Então, são coisas completamente diferentes. Se você quer que eu faça um vídeo sobre explicando a diferença, coloca um comentário aqui. Já se inscreve no canal comigo, deixa um like. Mas coloca aqui no comentário que vai ser o meu maior prazer gravar esse vídeo pra você. Mas eu sabia que faltava muita coisa para eu desvendar desse universo do outbound. Eu não sabia como prospectar, eu não sabia escrever cold email, eu não sabia fazer cold call. Cold call em inglês, cara, como que eu ia me imaginar fazendo isso? Então, todo esse universo me pareceu, puta, muito gostoso de explorar. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou me inscrever pra essa vaga. Aí, antes de me inscrever, né, eu tinha acabado de tomar um não, tipo, a que tomou o pé na bunda, né? Tipo, ai, por favor, deixa eu me inscrever novamente. Mas foi isso que eu fiz. Eu mandei um e-mail pro RH e falei, olha, eu vi essa vaga, eu gostei da cultura, eu acho que nas primeiras conversas que eu fiz gostaram de mim também. Quão ruim seria se eu me inscrevesse nessa outra vaga aqui, ó, que eu achei que é a minha cara. E aí a pessoa do RH falou, olha, eu fiz o screening do seu LinkedIn, então aí fica aí mais uma importância pra você, mais um momento, né, pra eu falar pra você ver o meu vídeo explicando como usar o LinkedIn, vai ter parte 2 em breve, inclusive. Essa pessoa da RH falou, ó, eu fiz screening no seu LinkedIn e realmente você tem perfil pra trabalhar com pré-vendas. Se inscreve. E eu me inscrevi.
No mesmo dia, então, na segunda semana de novembro, eu já tava fazendo a primeira fase do processo. E aí foi tudo muito rápido. Era tipo, dia sim, dia não, entrevista. E aí, um outro parênteses aqui, eu já estava super alinhada com a minha empresa que eu tava trabalhando no momento, que eu estava fazendo processos seletivos. Já fazia mais de um ano que eu tinha falado com meus gestores diretos que eu tinha vontade de sair, que eu já tava olhando para outras coisas. Algumas pessoas não concordaram, obviamente, porque quando você trabalha 5 anos numa empresa, você tem algum nível, mesmo sendo ali IC, né, estando no nível de contribuidor individual, você tem um certo nível de relevância dentro do time. Então é sempre ruim você perder uma pessoa que já tá ali 100% treinada há 5 anos trabalhando. Mas era o que eu queria e tava todo mundo avisado, então tudo foi muito rápido. Tudo se moveu muito rápido ali, tudo agilizou e segunda semana de novembro eu já tinha feito uma nova entrevista. Na terceira semana de novembro eu fiz quase todo o processo e na quarta semana de novembro, acho que foi isso, que era a quarta e última ali, eu tinha mais 2 dias depois, eu já tava marcada pra fazer entrevista com o CEO. E assim, fora o surto que foi todas essas entrevistas, toda essa correria, tudo em inglês, eu passei. E pedi as contas na empresa onde eu tava, e foi todo um acordo, porque eu queria ter alguns dias de descanso. Então eu teria 2 semanas de descanso ali e começaria na segunda semana de dezembro, no dia 13 de dezembro de 2021. Como que tá sendo a minha experiência, então, trabalhando numa empresa americana? É tudo que eu esperava? Eu tô conseguindo aprender? E, gente, eu não vou ficar enrolando, mais do que eu já enrolei aqui, né? Vale muito a pena. Meu Deus, cara, vale muito a pena. E eu vou deixar de lado nesse vídeo a questão financeira, que é toda a questão de você multiplicar o seu salário por 5, por 5,10, enfim, depende da cotação do dólar. Eu vou deixar isso de lado para falar o quanto para áreas técnicas, tipo marketing, tipo vendas, faz diferença você beber a água de uma empresa internacional. Você vê como é que é a estrutura de empresas que realmente estão nesse mercado há anos, que tem empresas focadas em desenvolvimento de marketing, ou desenvolvimento de vendas. Isso tá trazendo um corpo pra mim, assim, de profissional muito bom, muito foda. É muito interessante ver que é quase obrigatório eles terem uma verba para desenvolvimento. Então, por exemplo, grandes empresas têm isso, né? Eles têm ali, te oferecem, sei lá, $2.000, $3.000, $5.000 para você simplesmente fazer um curso ou algo voltado a desenvolvimento profissional. Então, por exemplo, esse ano eu passei, inclusive algumas semanas atrás, e eu vou começar um curso em Harvard, cara. Harvard, como assim, sabe? Então, tudo pago, eu não tô pagando praticamente nada. Paguei ali uma parte do curso, porque o valor do curso era um pouco mais alto do que o custo do desenvolvimento que eu tinha, né? O valor que eu tinha disponível. Mas assim, quando que eu ia ter essa oportunidade? Além de tudo, poder trabalhar em inglês num segundo idioma mudou muito o meu vocabulário, mudou muito como eu me relaciono com outras culturas. Então eu falo inglês, mas tem pessoas que eu converso que estão em vários outros países, que estão em Londres, que estão em Dublin, que estão em Kosovo, que estão, meu Deus, em todos os lugares do mundo. Então, tudo isso faz com que eu me engrandeça profissionalmente, mas pessoalmente também. A nossa viagem da empresa foi no Marrocos, um país que provavelmente eu não escolheria para fazer uma viagem, não estaria no meu top 10 ali. Mas eu fui e foi maravilhoso conhecer a cultura, vivenciar e experienciar com os meus colegas de trabalho. Então, eu acredito muito que, primeiro, eu tava muito nervosa pra começar. E talvez, se você tá pensando em fazer essa movimentação em 2023, talvez você também esteja nervoso, talvez você também esteja nervosa pensando, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu sei inglês o suficiente, eu não sei se eu vou ser bom, se eu vou conseguir realmente ser eu mesma como pessoa nessa empresa. E cara, só se joga, esse é o meu conselho. Financeiramente vale muito a pena. Em questão de cultura, vale muito a pena se você souber escolher uma boa startup com pessoas que você confie. Eu, em 3 meses, na minha função de SDR, eu fui promovida para SDR Sênior e eu já estou olhando para o meu próximo passo de liderança, que, se Deus quiser,
vai dar certo em 2023. Então, em 2023 eu tenho o objetivo de ser líder e continuar na empresa que eu tô trabalhando, mas como manager ali, né? Então, ir para uma posição de liderança. E os planos só aumentam, isso geralmente é um sinal de que você tá bem estruturado, que você gosta de onde você trabalha. Então, se eu puder te dar um conselho, seria: se você quer trabalhar com uma empresa americana, se joga, faça a sua pesquisa, entenda principalmente sobre a cultura da empresa, entenda quem são as pessoas que estão lá. Se você puder, te dou até esse conselho de fazer que nem eu fiz, conversa com 1, 2, 3 pessoas que estão fazendo a função que você quer fazer, chama elas no LinkedIn, tenta marcar um café de 15 minutos para entender como é que é o dia a dia, se elas gostam, o que falta na empresa, o que não é tão bom, enfim. Tenta já se familiarizar para entender se a empresa vai funcionar para você. Mas, se essa é uma experiência que você tá curioso para ter e se você quer ganhar em dólar, eu indico muito ter a experiência de trabalhar para uma empresa americana, porque os aprendizados são fantásticos, as pessoas ter a oportunidade de trabalhar com pessoas do mundo inteiro, para mim tá sendo... Eu não sei nem como descrever, então fica aqui o meu review de 1 ano trabalhando para uma empresa americana. Façam. É desafiador, dá medo. O começo é sempre mais complicado, você sempre vai se perguntar, se questionar se tá tudo bem, se você é ruim, se você é bom. Mas se você se dedicar, eu tenho certeza que vai ser uma das melhores experiências da sua vida. No momento a gente não tá contratando, então por isso que eu não tô indicando, não tô falando muito aqui do nome da empresa, enfim, porque a gente não tá contratando. Mas tem milhares, centenas de milhares de empresas contratando no LinkedIn. Então dá uma olhada. Eu também já fiz um vídeo falando sobre sites que você consegue encontrar vagas para empresas americanas. Dá uma olhada, vou deixar aqui no card. E eu te vejo no próximo vídeo.